Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje aqui no Morada no Campo é a Andréia Bernabé, que foi diretora executiva da Aprosmate, Associação de Produtores de Sementes do Mato Grosso, por 18 anos e atualmente é proprietária da consultoria AgroB para o agronegócio. Mas o tema da nossa entrevista de hoje será a atualização do material escolar para o agro. Andréia, prazer receber você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer, bom dia, muito obrigada por estarem me convidando por esse programa super especial. Estou muito feliz por estar participando aqui com você. Olha, felicidade, você pode ter certeza que é toda nossa de trazer você aqui para tratar de um assunto tão da hora, né? Um assunto do momento. Mas antes de nós entrarmos exatamente nesse assunto, deixa eu falar um pouco da Andréia, né? Você mora onde, Andréia? Atualmente eu estou morando na cidade de São Paulo, na capital. Eu morei aí no Cerrado brasileiro, né, por 20 anos, ali na cidade de Rondonópolis. E o ano passado, em dezembro, eu me desliguei da Aprosmate e vim para esse novo desafio aqui com a minha empresa, né. Então vai fazer 11 meses que estou em São Paulo. Qual é exatamente o trabalho que você desenvolve no agronegócio hoje? Hoje, no agronegócio, assim, meu foco é sementes, né? Então, eu trabalhei minha vida toda com sementes. Hoje, eu dou consultoria para a Abras, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, né? Trabalho ali junto com eles. A associação fica em Brasília e eu presto serviço estando aqui em São Paulo. E, além disso, eu tenho outras consultorias, né, também na área de agro, registro de produtos, trabalho com gestão também de outras associações, enfim, falou que é agro, falou que é terra, planta, boi, gado, tô dentro. Que bom, você me disse que você já conhece Rio Verde. Sim, muito. Nossa, Rio Verde foi o caminho da roça para mim, né? Porque como eu disse, eu morei em Rondonópolis e eu sou natural de Franca, interior de São Paulo. Então, sempre que eu ia para Franca, 3, 4 vezes por ano, né? A gente passava aí, ou passava por Rio Verde ou por Caçu, né? Então, sempre parei para dormir aí. Tenho bastante amigos aí na cidade de Rio Verde, até assim, em nome do meu amigo Toninho Pimenta, cumprimento todos os meus conhecidos, amigos aí de Rio Verde, né? O Toninho é um amigo querido, é uma pessoa por quem nós temos o maior apreço. Inclusive, entrevistei o Toninho recentemente aqui no programa. Ele veio contar a história dele no quadro Minha História com o Agro. Mas ele é um artista, né? Andréia. Ele é um artista do agro, vamos dizer assim. Ele é um popstar do agro, da área de sementes. Meu amigo, querido. Um abraço para ele se estiver ouvindo. Eu tenho certeza. Se ele não nos estiver ouvindo agora, nesse momento, ele vai nos ouvir no podcast. Pode ter certeza disso, viu? Eu vou mandar o podcast para ele também depois. Andréia, você tem esse trabalho de consultoria com agro, mas nós vamos tratar de um assunto específico, que é a atualização do material escolar para o agro. O que é exatamente essa atualização do material escolar para o agro? Isso daí é um problema, né, que muitas mães, amigas, conhecidas minhas, ao longo desses 2 últimos anos, a gente
meio que parou para observar o que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas. E eu também, a minha filha já estava na universidade, né? E ela vinha com uns assuntos muito estranhos dentro de casa, assim, a respeito do agro, a respeito do meio ambiente, a respeito da questão animal, porque na faculdade ela ouvia uma história e quando ela vinha de férias lá para Rondonópolis, era diferente, né? Porque andando com a gente, tanto comigo que trabalhei ali na Prosmate, que tem um laboratório de sementes, eu sempre carreguei ela para as fazendas, o pai dela é agrônomo também, tem fazenda, enfim, via que a história era diferente, não era bem assim. Aí fui conversando com uma amiga aqui, outra amiga ali, e a gente sempre falando, gente, tá errado, essa comunicação não é a real, não é o que acontece no campo. E aí nós participando de grupos, né, de WhatsApp, sempre em grupos, fazendo esses comentários. E 2 meses atrás eu estressei, né? Eu vi uma postagem num dos grupos onde tinha um vídeo de uma menininha, uma criancinha falando do agronegócio brasileiro. E era um vídeo que foi preparado para ser espalhado nos Estados Unidos. Ele foi publicado lá. E no final ele atacava assim, o Brasil, o governo. Eu falei, gente, mas... O que esse vídeo falava exatamente do agronegócio? Ele falava que o Brasil estava sendo destruído pelo plantio da soja, pelas queimadas, pelo meio ambiente, pelo gado, coisas nesse sentido. Aí lá, coloquei lá, esse vídeo foi postado nesse grupo e eu falei, gente, nós temos que parar, vamos fazer alguma coisa. Vamos começar a arregaçar as mãos e vamos partir pro mão na massa mesmo, porque não adianta você ficar espalhando esse tipo de vídeo e você simplesmente no grupo, eu não concordo, não é assim, papapá, tá, e daí? Na hora que você termina de postar, 5, 6 ou 7 vai parabéns, dá palminha, vai concordar, e aí? Bom, continua o problema, né? E aí eu expus lá a minha indignação e ninguém falou nada. Olha só. Aí eu falei, quer saber? Vou lá abandonar, vou seguir carreira solo, pensei comigo, né? Aí uma das mães que estava no grupo me ligou, falou, Andréia, eu vi o que você escreveu lá, eu vi que você falou que está disposta a trabalhar, fazer alguma coisa, e eu tô com você. Eu falei, por quê? Pra ficar à toa também? Se você quiser trabalhar, você me fala, porque se for pra ficar à toa, deixa que eu vou sozinha. Aí fui até meio assim com ela. Ela falou, não, eu acho que você tem razão, a gente tá só no bate-papo e tal. Aí ela falou, tem uma outra amiga minha que tem o mesmo sentimento que você. Eu vou entrar em contato com ela, vamos conversar nós 3? Aí eu falei assim, e tem outra também, ela falou. já começou a lembrar de pessoas. Aí já começou a dar grupo. Eu falei, gente, tá virando outro grupo, né? Aí eu falei, não, vamos sim. Aí nós juntamos, né, as questões. Uma das mães, a Heloísa Svelvut, que mora em Barra do Garça, ela já tinha, assim, ela tá vivendo esse momento atual. Ela tem 2 filhas gêmeas e as filhas dela traz todo esse material para dentro de casa. E o que acontecia? O ano passado ela estudava com as filhas dela e já via isso e já discutia nos grupos. Esse ano, com a Covid, o que aconteceu? Nós, pais, acabamos virando professores dessas crianças, entendeu? Porque as crianças não vão mais para a escola, né? Tá todo mundo em casa. E foi aí que começou a agravar mais ainda, porque você percebe esse tipo de comunicação, ou, entre aspas, educação, na matemática. Tem problemas de matemática que é assim, numa tribo indígena havia 400 índios, 200 morreram, 30 estão afastados da tribo, papá. Olha o problema de matemática, é nesse nível, entendeu? Então não está só lá na ciência, na geografia, na biologia. Agro e Prosa.
Andréia, você poderia trazer alguns exemplos desses de atrocidades, digamos assim, que você viu nos materiais escolares? Claro, com certeza. Assim, os exemplos que a gente tem visto, absurdos, vamos dizer assim, né? A gente percebe que fala-se muito de contos infantis, usam-se muito contos infantis para exemplificar para essas crianças. Então, um dos exemplos que foi visto assim nesses materiais foi a questão da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, tem lá a imagem da Chapeuzinho Vermelho indo para uma floresta, e essa floresta está toda cortada, assim, os tocos, né, das árvores. E aí fala-se, né, na explicação lá, fala que a Chapeuzinho Vermelho, ela não tem condições mais de ir para a floresta, porque nem o lobo mau existe mais, porque o que seria o lobo-guará, né, que também tá em extinção, né, que não tem mais, a população de lobo-guará tá diminuindo, e que grande parte desses animais que vivem nas florestas estão ameaçados de extinção, porque existe, assim, uma grande invasão do homem nessas terras, e que também a pele do lobo-guará é feita para fazer outros tipos de peles, né, como exemplos na Argentina. Outro exemplo que a gente tem assim também que nos assusta por exemplo, um produtor, né, com um machado na mão e uma floresta atrás dele que está toda desmatada, e na frente a morte, a imagem da morte, né? Então ela pergunta, o produtor pergunta para a morte: quem que você veio buscar, né? Aí ela fala assim para ele: o verde, entendeu? E por trás não tem nada de verde. Então fala muito a respeito do trabalho escravo, né? Que na zona rural ocorrem muitos problemas ambientais, desmatamento e poluição química, problemas sociais. E aí, nessa abordagem, eles falam sobre o trabalho escravo. Então, mostra a imagem de um homem com a camiseta toda rasgada, toda, assim, parece que ele sofreu, assim, parece que ele parece que ele apanhou, né? Uma imagem que, por uma criança de 7 anos, 8 anos, é estranho você colocar isso na mente de uma criança, porque ela vai ter a interpretação dela, né? Então, assim, você tem que explicar. Outro fato, assim, muito chocante, que a gente viu também, é o fato de um homem que vai até o delegado, né? Então, ele está lá na delegacia de polícia e ele fala assim, ele vira para o delegado e fala assim: o doutor, a minha mulher quer me matar. Aí o delegado pergunta para ele, né? Por que você acha que sua esposa está tentando te matar? Aí ele fala assim: não, ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva, né? Então, na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, né? Ou seja, de forma velada, estão dizendo ali que ela está servindo veneno para ele, é isso? Veneno, exatamente. Então, assim, aí dá 3 opções para você escolher por que a mulher está tentando matar o homem. Então, a primeira opção é elevado preço das mercadorias do comércio, uso de agrotóxico nas plantações, crescimento da produção de alimentos. Então, assim, a resposta correta é o uso de agrotóxico nas plantações. Então, assim, foge muito disso, porque, assim, nós temos um controle chamado Anvisa, né, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Que é extremamente rigorosa, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, você quer colocar um produto químico no mercado para utilizar no alface, no morango, na batata, na soja, no milho, existe um controle, existe um estudo, né? Então, nenhuma empresa é louca de colocar um produto que vai causar a morte de alguém. Quando causa, você vê que é um horror, a empresa basicamente é fechada, né?
Então, esses tipos de exemplo que você vê as imagens. Existe também, assim, sobre ONGs fazendo propaganda, né, dessas ONGs. E, assim, em nenhum momento dentro desses materiais didáticos, que também tem uma outra observação a fazer, que boa parte está dentro das escolas particulares. As públicas... É isso que eu queria verificar com você. Quer dizer, isso não está restrito apenas às escolas públicas, né? Não, a pública, por incrível que pareça, até tem menos, a gente detectou muito pouco, tá? Muito pouco controvérsia. Você acha que Pois não, pode falar. A gente está encontrando muito em materiais didáticos de escolas particulares de grandes grupos. Isso é uma coisa estranha, porque essas escolas, elas são pagas, geralmente não são baratas. Essa doutrinação, digamos assim, ela tem sido feita, você acha que sem o conhecimento desses grupos, ou é intencional fazer com que a imagem do agronegócio seja arranhada? Olha, você falou uma palavra chamada doutrinação. Foi até, vou fazer uma parte aqui. Na nossa apresentação para a FPA, eu coloquei assim na entrada, né, no primeiro slide: educação ou doutrinação? Vamos discutir? Né? Esse foi a entrada da palestra lá. Exatamente. Eu vou falar como uma pessoa que conhece muito bem o mundo, está muito antenada a tudo que acontece. Nós estamos falando de investidores, tá? Eu não estou falando, lógico que não está falando de pessoas inocentes, né? Eu não estou falando de uma pessoa que um dia quis ser dono de escola e viveu a vida inteira nesse mundo e quer repassar conhecimento. Hoje não, você tem grupos de investidores, então são grandes grupos. Então você investe naquilo que dá dinheiro. Pois não. Eu acho que nessas horas, assim, um investidor, por mais que ele defenda o meio ambiente, por mais que ele defenda os animais, o que quer que seja, eu acho difícil ele ter noção que, às vezes, ele nem está sabendo o que está escrito nas apostilas. E a preocupação dele é com lucro, né, na realidade. Exatamente. Você falou de uma reunião na FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura. Que reunião foi essa? Isso. O que vocês discutiram com os parlamentares? Exatamente. Essa reunião foi com o presidente Alceu Moreira, né, e toda a bancada ruralista. Nós fizemos de forma virtual, porque com o Covid, né, as reuniões presenciais foram suspensas. Então, a gente apresentou, eu mostrei toda essa problemática, né, falei que nós éramos um grupo de mães, aqui não tem nenhuma associação, sindicato, ONG, ou qualquer figura política nos orientando ou nos direcionando, tá? Todos esses trabalhos eu, Letícia, mais o grupo de olho no material escolar, mais a Heloísa que está em Barra do Garças, mais a Elo que está lá em Tangará da Serra. Então nós somos pessoas normais, né? Que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal entidade nos chamou para conversar, vamos lá, vamos, a gente senta, conversa, pede ajuda, e não tem assim nenhum assim projeto pré-escrito. Tudo que está acontecendo é o que começou dessa apresentação na FPA. As mães, como eu já te falei, o pessoal aqui de Barretos, eles já estavam, um grupo, né, de olho no material escolar, eles já estavam assim na fase, já faziam vários trabalhos nas escolas ali da região, fazendo palestras. As escolas dali, a Letícia, que é produtora também, rural, que está no grupo, ela foi na escola do filho dela, conversou com a diretora abriu as portas do colégio, então já fez muita palestra, já conversou com muitos professores, mas assim, é aquela tal história, muitas ações, assim, cada um num canto do país. Tudo desconectada, né? Não há conexão entre elas. Tudo desconectada, não há conexão, não havia um pensamento assim
gente, como que nós vamos fazer isso para resolver o problema do Brasil? E aí a gente juntou, né, esse grupo, e agora com mais gente querendo trabalhar e querendo fazer a coisa acontecer, muda, né, fica diferente. Então a gente está pondo a mão na massa. Ontem mesmo a Letícia saiu de Barretos, ontem, na verdade, ela saiu, veio aqui para São Paulo, nós fomos em 2 reuniões ontem, então assim, nós estamos fazendo tudo isso sem prévias, vai acontecendo e a gente vai fazendo. E lá na FPA, nós fizemos essa apresentação, conforme eu te falei, prontamente o deputado Alceu Moreira, ele falou, não, a FPA vai pegar com vocês, nós vamos ajudar. Logo na sequência, já veio a CNA também se propondo a ajudar, a Sociedade Brasileira Rural aqui de São Paulo, que fica, a sede fica aqui em São Paulo, já nos deu todo o apoio jurídico, de marketing, no que nós precisarmos, eles também estão, assim, parceiros da gente, e aí vai. Então, quem quer ajudar, quem quer participar, fala com a gente, entre em contato, tem o meu contato nas redes sociais, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, no intervalo, no bloco anterior, Andréia, você falava exatamente que as pessoas podem se juntar a vocês. Hoje vocês têm a instituição de vocês, ela já tem CNPJ, ela já está formalizada, digamos assim? Não, como eu te disse anteriormente, nós não temos nenhuma instituição, nenhuma entidade, nenhum ONG, sindicato, nada disso. Mas pretendem fazer isso para que isso tome uma proporção ainda maior? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. O que nós queremos nesse momento é resolver isso. Nós queremos que o governo venha fazer essa alteração. Mas você acha que essa resolução, ela virá no curto prazo? Eu estou batendo nessa tecla porque muitas vezes o que se faz necessário, infelizmente o Brasil é um país burocrático. Muitas vezes o que se faz necessário é ter uma instituição que esteja totalmente formalizada para que possa levar essas demandas e elas serem analisadas e até mesmo atendidas ou não. Então, aí é que tá. Nosso foco é a mudança do material escolar didático. Se eu for criar uma entidade, ir atrás de CNPJ, de funcionário, de secretária, eu vou perder tempo e o assunto é urgente. Então eu já tenho Sociedade Brasileira Rural, tem CNA, tem FPA. Para que eu vou criar mais uma entidade aí para resolver a questão do material escolar, entendeu? Então, assim, eu vou lá na FPA, nós somos mães, eu acho que não é possível que a voz de mães não vai ser ouvida nesse Brasil para uma coisa positiva, para algo que vai melhorar o nosso país. Tudo começa na educação. Qual seria a sua orientação para as mães que estão nos ouvindo neste momento, que de alguma forma ficaram com a anteninha ligada, nesse momento agora, em relação ao material dos filhos? O que elas deveriam fazer em primeiro plano, no primeiro momento? Eu penso o seguinte, tem sindicato na cidade dela, tem federação estadual, tem a CNA, tem a Sociedade Brasileira Rural aqui em São Paulo, tem o nosso site lá, o nosso Instagram, de olho no material escolar. Ela pode colocar a sua voz, pode me ligar, meu telefone eu vou colocar à disposição aqui no ar, que é o 011 93209 4884. A secretária sou eu mesma, eu que vou atender. Repete, por favor, o número. É 011 93209 4884. Certo. Ou seja, as pessoas que sentirem que o material do filho tem alguma distorção em relação a... Não, o foco de vocês é apenas o agro ou tem questões, por exemplo, de gênero também, outras questões? Assim,
é aquela tal história, cada macaco no teu galho. No momento, o nosso problema é o agro. É o agro. Eu não vou resolver o problema. A questão é a seguinte, não existe só filho de pecuarista e produtor na escola. Eu tenho filho de médico, administrador, auxiliar de escritório, eu tenho todo mundo da cidade, entendeu? Tem todos os gêneros, todas as raças na escola. Eu não estou falando que só para o meu... Não é isso, é educação. A gente vai mudar para o mundo inteiro. Todas essas pessoas que você está me citando, elas vão ter esse conteúdo também, entende? Então, a nossa intenção é falar o que o agro representa para o mundo, para o Brasil. O agronegócio brasileiro, ele tem a sua importância no nosso PIB nacional. Ele que segura boa parte dos problemas que nós temos ao longo dessa vida. Você vê, no Covid, quem que segurou o agro? Sim, quem que segurou o Brasil, né? A economia, o agronegócio. Exatamente. Quem que segurou na greve dos caminhoneiros? Então, assim, se você for ver, tudo está ligado ao agro. É lógico, é uma cadeia, tá? Vocês já conseguiram chegar em alguém do Ministério da Educação? Então, a FPA já entrou em contato, eles já estão já teve conhecimento desse problema. Ontem teria uma reunião, não sei porquê, assim, foi cancelada, mas enfim, essa reunião tá para acontecer. Eu estou no pé lá da FPA, ligo toda semana, e nós vamos ter uma apresentação, a gente vai voltar lá para apresentar novamente essa problemática. Então, nós, assim, de forma alguma queremos romantizar, vangloriar o agronegócio, tá? Que fique bem claro. Nós queremos exatamente... Vocês querem que a verdade venha à tona, né? A verdade venha à tona. Nós temos, sim, que falar bem do nosso agro, sabe? Hoje eu estava conversando de manhã com a minha cunhada, e a minha cunhada estava falando que ela participa muito dessas questões de meditação, né? E que a professora de meditação dela falou que não come soja, que a soja não é transgênica no Brasil. Que ela prefere não comer nada que vem da soja. Que a soja é transgênica, né? Que é toda transgênica. A minha cunhada falou, cunhada, é verdade? Eu falei, cunhada, é verdade sim. Nós temos um volume de soja plantada de origem convencional, né? Que é de genética, que é convencional, e que boa parte dessa soja ela vai para a Europa. Né? Ela não fica aqui, vai para a Ásia, enfim. Nós temos aí o Instituto Soja Livre, que ainda continua, que eu participei das reuniões lá no comecinho, quando nós fomos através da Prosmate, da Abrange, que o César da Caramuru, que é da região aí pertinho também, né, que é daí de Goiás, Itubiara, né? Isso. O César era presidente da Associação Brasileira de Não Geneticamente Modificados, né? E nós fomos, na época, o presidente da Prosmate era o Pierre, aí foi o Pierre, fui eu, foi o César e foi da ProSoja também em Mato Grosso. E nós fomos da Embrapa pedir para que não cessasse as pesquisas da soja convencional. Eu entrevistei recentemente aqui o Endrigo Dalcin, do Instituto Soja Livre. Meu amigo, exato, meu amigo, inclusive está me apoiando nessa causa aí do material escolar. Sempre que eu publico lá, ele me dá os parabéns. Então, assim, existe esse pessoal que está fazendo ainda pesquisa, que está desenvolvendo cultivares convencionais, mas assim, aí quem está aqui na cidade, né, poxa, eu falei para minha cunhada, eu falei, cunhada, você está comendo muita coisa transgênica. A manteiga que você come no seu dia a dia, o seu óleo de soja que você usa, eu perguntei para ela, que óleo você usa? Eu uso óleo de soja, então pronto, entendeu? Às vezes não come nada de soja, mas come margarina, né? Come margarina, come bolacha, enfim. Aí eu fui contar para ela do milho enlatado, né? Eu falei, cunhada, o milho, nós temos aí desde acho que 94, 95, enfim. O milho já era bem, mas já foi a primeira, enfim. A insulina, né? A insulina,
Enfim, a gente tem que mostrar, mas isso é positivo, isso não tem nada de negativo, né? Porque nós conseguimos otimizar a produtividade com essas variedades, com todas essas tecnologias que as empresas nos oferecem. A gente consegue plantar em menos espaço, com maior volume de produção. Então, é essa mensagem que a gente quer levar. Quer levar Bacana. Que a água que a gente utiliza, essa água vai para o alimento, que devolve para o solo. Então, assim, existe muita informação que precisa ser inserida nesses livros. Nós temos muita gente boa nesse país. O Chico Graziano fez um vídeo também falando, né, que a nossa amiga Letícia levou para ele esse material. Ele tá com um livro novo agora, né? Mitos sobre o agro, né? Isso, tem muito. Tem o Marcos Fava Neves também, que é um grande estudioso aí, que pode nos ajudar nessa batalha. Enfim, tem muita gente boa do agro, tem muitos especialistas, e que nós precisamos fazer essa atualização. E o mundo precisa ver que o Brasil não é só o país do futebol, do carnaval, entendeu? E nem das mulatas do Sargentelli, que eu acho que até já morreu. Exatamente, já morreu. Andréia, nosso tempo acabou, Andréia, nosso tempo acabou. Não, mas não tem problema não, porque essa foi somente a primeira vez que eu bati esse papo com você. Você pode ter certeza que nós vamos voltar outras vezes. Terei o maior prazer do mundo em receber você aqui no programa, tá? Muitíssimo obrigado, muito sucesso. E eu tenho certeza que a partir de agora, só repete seu Instagram aí rapidinho que nós já estamos fora do horário. O Instagram é @de olho no material escolar. E o meu Instagram, meu Facebook, meu LinkedIn é Andréia Bernabé, só colocar meu nome lá. E pode mandar pergunta, material escolar. Meu telefone já deixei disponível, é o 11 93 209 4884. Tá Beijo pra você, muito obrigado, viu? Beijo pra você também. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.